certo? Não tá com frio? É, eu vou por Não, mas então, quer botar uma blusa? Não? Tá bom. só isso. Como que eu te chamo? Pepo, mas eu quero saber seu... Pepo. Pepo, mas como é o seu nome, Pepo? José. José. Mas aí em espanhol, as Josés se chamam de Pepe, Ah, Pepe. que é como é o pai de Jesus, é Patrius Putanis. Tem um nome assim, que é Pepe, então chamam de Pepe. Mas meu avô era Pepe também. Hum, E de aí, para não ser igual que ele, me trocou Pepo. Pepo. Mas todos os José são Pepes. Pepo, você é mexicano de nascimento, está aqui no Brasil, nós estamos conversando em São Bento do Sapucaí. Essa paisagem a gente não está conseguindo mostrar toda a beleza, né? Porque tem um campo aqui do lado que foi passado mata-mata. Não, foi a gelada. A A gelada! gelada. Ah, então foi uma... Como que a gente fala aqui? Geada que a gente fala A aqui queima, A eles queima, queimam. queimou, é. Ah, então não foi Não, mata-mata. porque aí tem cavalo e burro, então eles comem aí, então Tá perderam a comida certo. deles. Legal. Bom, menos mal, então. É, Pepo, você estudou, é um ser urbano, cresceu dentro de uma cidade, foi estudar para comércio e computação, sim, procurou trabalho nisso. O sim. que te deu, né, de você migrar o seu interesse e agora o seu trabalho, a sua vida, você dedica à bioconstrução? E permacultura E também. claro, importante, permacultura. Ou Eu acho que primeiro primeiro a permacultura. permacultura e a bioconstrução é parte de. Sim, mas vamos explicar o que que é permacultura, porque muita gente escuta isso e eles nem imaginam o que que é, né? Você era uma coisa mais da área de comércio, tecnologia e depois permacultura, que é uma coisa que está ligada muito mais à natureza, ao ser humano, né? É. É isso. Nesse momento, quando eu acabei meus estudos, eu fui a morar na praia, Nesse momento é quanto? 25 anos? 24. 24 anos. 24 para 25. Aham. Estava aí morando com um amigo, que era um amigo aí nesse momento, e comecei a ver vídeos assim, desses de. Eu não sei se você viu a Zeitgeist. Zeitgeist, Você sei. viu ele? Sim. E comecei a olhar vídeos aí nesses temas, que era como o sistema e como a gente é controlada por eles, por o sistema, não eles, por o sistema, pelo Então foi sistema. os vídeos que te mexeram. Aí como mexeu comigo, realmente mexeu comigo, porque aí me di conta que eu não sabia fazer nada. Eu tenho um título universitário para computação e tudo mais, mas na vida real eu não sabia fazer nada, não sabia construir nada, não sabia crescer comida, não sabia nada realmente da vida, realmente, de como funciona o mundo. E aí lembro que tinha um terremoto no Chile. Hum. E eu vi que aí tinha como, não tinha comida nos supermercados. E para mim isso foi Ah, uma chamada de atenção, assim como, nossa, que se não tiver comida no supermercado, eu onde eu morro, vou? Eu morro. eu morro, tá? Então, aí ele me falou, permacultura. Vamos, permacultura é uma Esse técnica. amigo que andava com você Já não é meu amigo agora, a gente brigou, mas era meu amigo nesse naquela momento. época. E, e aí já comecei voltei para a Austrália, e aí procurei trabalho 8 meses. Nem me respondia Na nada. sua área de É, comércio e tecnologia. minha ideia era trabalhar um tempo em comércio e depois fazer permacultura. Mas procurei. Ah, mas então você já tá, continuava procurando na sua área para depois fazer a Eu permacultura. pensei, só vou fazer um dinheiro e aí, já que tem dinheiro, já posso fazer. Entendi. E aí não encontrava. E eu até pensei estudar mais como uma maestria em computação para ter um. E aí meu pai me falou assim, tipo, você que quer ser realmente? Isso que eu ia te perguntar também. Você tem essa coisa desde criança que você tinha alguma ligação com a natureza? Nada, Zero. nada. Eu queria Não ia assim, por exemplo, na fazenda, no não, sítio dos seus parentes? pouco. A Pouco. gente ia pouco, não. É. Na verdade, é, era mais assim urbano completamente, Cidade do Uhum. México. Às vezes iba para a praia, mas é a mesma coisa, Acapulco, que era também Sim, mas era era só. uma extensão da Cidade do México. Então nunca teve essa inclinação realmente. Tá, aí seu pai te perguntou. Aí meu pai, ele Ah, sempre é? apoiou, sempre, A sempre. mãe também? Mãe também. Minha mãe também, ela achava que eu estava um pouco louco, mas um pouco Mas doido, apoiava. mas apoiava, assim, Porque era. ela É. nem sabia o que era. Aham. E aí, nesse momento eu não tinha dinheiro, então eu falei para ele, você pode me emprestar um dinheiro para fazer um mestrado?
E aí ele falou, olha, eu te presto, você me paga Na mais, computação. é, É. mas você realmente quer fazer isso? O que quer fazer da vida de você? E eu falei, não, eu quero fazer de permacultura. Ele falou, por que não faz permacultura já agora? Faz agora. Olha só, que Aí legal. foi, procurei curso de permacultura, eu estava morando em Melbourne, Uhum. curso de permacultura, Melbourne. E aí tenho com Bill Mollison, Jeff Lawton, 3 quarteirões de minha casa. Olha só. O curso de computação era $20,000 e esse era $1.800. Tudo Então, conspirando para você fazer permacultura. Que a gente não explicou o que é, eu vou pedir que você, em poucas palavras, você diga para as pessoas o que, que vem a ser permacultura. olha, na verdade, permacultura é eu acho para mim que cada pessoa no mundo tem um conceito diferente de que é, tá? Então deu o seu. Sim, não, mas eu queria aclarar isso, que o que é para mim pode que não seja mesmo para você ou para outras pessoas. Então não é como algo fixo, não é uma ciência, não é um conceito, um estilo de vida. Então é como desenhar tua vida. Isso inclui a parte pessoal, a parte física, tua casa, tua água, como limpa ela, a tua comida, de onde que ela vem. Considerar todos os fatores e fazer do jeito que seja melhor para a terra e que seja sustentável. Então, é assim, como vou construir minha casa, aonde que eu vou orientar ela, onde bate o sol de manhã, de tarde, onde vou pôr as janelas, onde vem o vento, que vai acontecer com meu esgoto, com minha água cinza, a minha comida, consigo crescer ela aqui ou tem que comprar. Saber como considerar todos os fatores que você precisa, todos os lixos que você cria Uhum. e como fazer ciclos fechados para ser sustentável. Entendi. Agora, não tem nada de esotérico e místico. Ah, Não é ligado a se nenhuma você quiser, pode botar também esses incluir, elementos. claro, eu incluo eles, Ah, mas na minha vida pessoal, não, nunca incluo eles no no meu trabalho. trabalho, Entendi. sabe? Por exemplo, tem pessoas que usam o mapa astral de uma. Por exemplo, eu desenho uma terra para você. Pego tu mapa astral e faço o desenho basado no tu mapa astral. Ah, é? Existe isso? Existe muito. E você sabe fazer isso? Dá, sim, claro. Dá para fazer. Dá para Tem fazer. com o Feng Shui também, né? Mas eu tô mais. Eu estudei um pouco mais de Vastu. Vastu que é o Feng Shui indiano. Ah, tá. Realmente o Feng Shui vem do Vastu. Ah, O é? Vastu é primeiro e depois o Feng Shui. Tá. É um pouco É a mais mesma simples. coisa, é mais simples o vasto. Eu acho que sim, eu acho que o Feng Shui tem mais elementos, tem mais coisa. Uhum. O indiano só tem os cinco, que é o espaço no centro, tem o fogo, terra, água e terra. Já que você está falando disso, né, eu lembro quando eu fui na Indonésia, tinha lá um livro que eu comprei, já perdi agora, também já se foi, que a casa era construída em função do tamanho das pessoas que estavam lá, do Ah, sim, braço. sim, sim, é É isso. isso. Isso, a O vasto mão tem a ver com isso? e É, também. porque foi o hinduísmo que chegou em Bali, Em Bali, então sim. é isso que foi levado, É o único lugar da Indonésia que tem que tem hinduísmo aí. hinduísmo. Ah, então tem a ver com É isso. 100%. Ah, que legal. Todos os templos indianos, não sei se todos os modernos, mas todos os velhos, estão basados aí no basto. Uhum. Eu gosto de usar. Você Eu gosta gosto, de usar? claro. E também funciona de guia. É uma guia também, sabe? Porque aí dá para você uma estrutura para você acomodar os elementos. Porque ali, por exemplo, se você tem uma terra esvazia, você pode pôr a casa aqui, 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 sabe? Uhum. Pode pôr em qualquer lugar. Mas se você já usa os elementos, dá um extra também, dá uma coisa melhor aí para Uhum. você acomodar a casa, o banheiro, sabe? Dá uma ajudada também aí para você pensar. Legal. Vamos voltar para isso depois, mas eu quero saber, você foi fazer um curso com o Bill Mollison, que é o criador da permacultura. Tem dois. Tem dois. Qual é o outro? David Holmgren, Tá, e você fez curso com eles, com Bill. Não só com Bill. só com o Bill. No Você começo. teve esse privilégio. E um dos primeiros estudantes dele que chama Jeff Lawton, Hum, com eles dois. com os dois. E isso, qual o impacto que você, chegando lá, você já reconheceu que aquilo era para você? Ou No dia número dia número um? número um, assim, eu comecei, porque todas as coisas, eu não sabia nada do campo, eu não sabia nada da terra, eu não sabia nada, Nada. nada, Então mas você estava entrando num território desconhecido. 100%.
Mas o que te levou lá? Você acha que foi sua intuição, cara? É, É, realmente, é o que te leva, assim. Ah, tudo, assim, o fato que não conseguia trabalho, o fato que meu amigo me falou de isso, o fato que era mais barato? tudo, assim, todos os Conspiração. 3 quarteirões da minha casa, assim, tudo foi. No começo eu ia assim, sem expectativas, eu não sabia, sabia um pouco quem era Bill, mas realmente, Mas muito legal isso de ir sem expectativa também, né? Porque aí você vai mais aberto, né? e para mim foi perfeito, assim. E aí, como é que foi o curso? Conta aí. O curso foi muito bom, assim, realmente Bill já estava mais velho também. Às vezes era até um pouco difícil entender o que ele falava, mas a energia dele eu adorei sempre, porque ele era muito um cara muito feliz, estava Uhum. rindo todo dia, fazendo piada. Ele era como um urso, assim, grandão, Ah, é? assim. Uma pessoa muito, muito legal. Mas Jeff era incrível. Esse cara tem um dom para passar informação, sabe? Ele é muito, muito bom, assim. Então ele cobria o que o Bill não cobria, sabe? O Jeff, Sim, eles se complementavam. e Jeff já viajou pelo mundo, então ele falava que os projetos no Brasil, na Macedônia, que ele foi para aqui, Nossa, isso me inspirou muito. Foi como, nossa. É. E ele falava muito bem também, explicava muito bem, desenhava muito bem. Uhum. E aí Esse curso tinha duração de quanto tempo? dura 10 dias, são 72 horas. 10 dias. É assim, o Bill, quando ele fez a permacultura, bueno, esse curso, Permaculture Design Certificate, curso de, como se, não sei a tradução em português. Então, ele fez o livro e ele tem os temas aí. E cada dia você pega um tema. Um tema é desenho, um dia é desenho, outro dia é métodos de desenho, outro dia é patrões, outro dia é água, sabe? É um dia para cobrir um tema completo. Então, vamos falar, desenho não é simplesmente desenhar uma planta. Ah, É não. todo o que contribui para você fazer as escolhas de como você vai fazer seu desenho. É Isso, isso? isso. Mas agora também já trocou. Esse livro foi feito nos 70. Agora cada quem faz a variação pessoal do Uhum, curso. entendi. Agora já se inclui muito a parte Humana. humana, também a parte financeira, por Uhum. exemplo. Que não tinha no seu tempo? Tinha pouco, Tinha tinha pouco. pouco, tinha pouco. Então, aí vai mudando, vai mudando. Mas, nesse momento eram 10 dias, 72 horas de curso. E no final você tem que entregar um desenho Hum. também. E E foi muito bom, foi muito bom. E aí a esposa de Bill, Lisa, que ela é uma amiga muito boa, é uma grande amiga minha agora, eh, aí tem 3 mexicanos no curso, Uhum. aí, justo. E ela morou no México. Então a gente fez uma conexão muito rápido. E ela me convidou para ir a morar lá no instituto deles, na Tasmania. Então aí quando acabei o curso eu me di conta que eu podia trabalhar de voluntário para aprender o que nunca aprendi na minha vida. Uhum. Então aí comecei a visitar Pô, projetos, caiu no seu colo tudo, né? tudo assim, foi perfeito assim. Aham. E também tinha o apoio de meu pai. Se precisava dinheiro, ele me emprestava às vezes. E não gastava muito também, como estava metido lá na fazenda, só tinha que gastar para me mover de um lado para outro. Uhum. E aí quando cheguei lá na Tasmania, depois de trabalhar no norte da Austrália, eh, me ofereceram um trabalho aí na fazenda. Então já comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Tá, mas o trabalho já era com cem permacultura? por cento Era, aí na fazenda era cuidar dos voluntários, era cuidar da coordenador de vendas dos livros de Bill e cuidando da fazenda. Hum. Eram 3 trabalhos. Então eu começava a trabalhar às 7 da manhã e acabava às 8 da noite. Então, essa modalidade, né, de aprendizado e trabalho, e eu acho que as pessoas aqui no Brasil ainda não conhecem muito, né? Mas é uma experiência muito rica, né? Porque você tem a oportunidade de botar em prática ali coisas que você nunca teria de outra maneira, né? E um baixíssimo custo, né? Sim, não, não, realmente o programa que eu trabalhei chama WOOF, Ah, o UF. Willing Workers on Organic Farms. Eu acho que tem aqui no Brasil. Tem o UF Tem? Brasil. Tem um Tem sim. Brasil. É, então eu viajei com isso, eu estava aí. E também quando, já que estava lá e com Bill,
Eu gostava de ir para visitar minha família cada ano. Então dava para mim, Peraí, quantos anos você ficou nessa fazenda, então? no A total, cada ano? uns 4 anos, três e 4 meio. anos. No total, E você considera que foram 4 anos de aprendizado, isso? sim, é Uma isso. faculdade, É, tipo. foi uma faculdade. No começo mais. No começo era mais porque não Depois sabia já. nada. É, Depois já eu já sabia coisas, então eu já conseguia fazer construção, já fazer. entendi. Mas sim, foi uma faculdade para mim, Uhum. realmente. E eles realmente tomavam tempo deles para me ensinar, sabe? Sei. A Lisa, principalmente, Bill já estava mais velho. E aí Bill era mais, eh, por exemplo, vou dar um exemplo assim, para fazer o jardim, Lisa era, vamos pegar aqui a terra, fazer um estúdio, medir o NPK, Oh, a gente fazia tudo muito científico, assim, ah, vamos, é? perfeito, assim, Mas as, não precisa ser, né? mas as comidas dela ficavam cebola, assim, tinha 100% de sucesso. Entendi. E Bill era mais aqui, faz buraco, pega uma pá de cocô, joga, Eu acho que eu sou mais o Bill. joga assim e assim. Era muito bom também, mas as batatas de Bill eram macio, macio, macio. E parecia, o delícia era todo perfeitinho, assim, Uhum. acomodado. A gente media 30 centímetros para cá. E Bill era todo uma mato, assim. Legal. Mas tinha aqui num quadrinho assim 23 espécies de batata, tem alecrim, tem, sabe? Já era uma agrofloresta. Mas era não tão produtivo em termos de qualidade nutricional, porque variava mais. Variava, né? Então foi bom para mim conhecer os dois, os Sim, dois legal. tipos. Eu gosto no meio. Existe um meio aí? É, claro, você mide um pouco, não tem que medir centímetro por centímetro, mas você tem um conceito aí, Ah, mais ou sim, menos. uma vez que você tem o conceito, É, fica mais fácil, é. ah, sim, fica melhor mesmo. Uhum. Porque aí é como você que quer crescer comida só ou quer crescer a melhor comida possível. Uhum. Sabe? É, Tem uma diferença nisso. Então ali eu vou pôr no meio. vai no meio. Tá. Eu quero crescer a melhor comida possível sem ter que pesquisar 20 horas antes de fazer. Pesquiso 3 horas. Tá bom. Tá? É um Tá pouco bom. assim. Não é tão no meio, então. É, é, é isso. Não, não tá Tá no meio. bom. Tô brincando. E aí, você ficou esse tempo ali, e quando você percebeu que você podia voar com asas próprias? Eu fui, como chama, oferecido um trabalho em Brisbane, que é Hum, onde eu morava. Então, era mais paisagismo. sei. É, e aí, eu fui para lá. Sim. Te Decidi chamaram, sair, você foi? fui para lá e mas sempre continuei voltando para. Hum, Eles me chamavam assim, a gente vai viajar, pode vir a cuidar da fazenda e eu cuidava. manteve a relação. E, por exemplo, também uma coisa que Bill fez a vida toda, ele viajava pelo mundo, comprava muitos livros, ele adorava livros. E ele mandava caixas de livros em volta para a Tasmânia. E no final ele tinha 8.000 livros. Então, um dos trabalhos que eu fiz para ele era pegar cada livro, limpar, nome, autor, Catalogar. tudo. 8.000 livros. Eu 8 fiz. mil livros. E acomodar eles nas prateleiras. Uhum. Então, tem a biblioteca aí de Bill Mollison na fazenda deles. Esse foi um trabalho que fiz para eles. E logo, assim, eu cuidei de Bill também, assim, ele estava já Hum, muito velho, então eu cuidava dele, as medicinas, uhum. remédios, banhava ele, ajudava ele para caminhar, levava a dormir, como enfermeiro dele um pouco. Sim. Eh, e aí cuidar dos animais, tinha cavalo, tinha muitos animais. Você me parece uma pessoa muito disponível para trabalhar com o outro. Em algum momento você aconteceu na sua vida, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer. Sim, sim. Aconteceu isso? Depois de 8 anos de trabalhar lá, na Uhum. Austrália, realmente eu trabalhei na Austrália e como ganhava dólares, era fácil para mim viajar. Então, por exemplo, em uma viagem que eu fiz de 8 meses, eu passei por, acho, 9 países diferentes. E aí procurava trabalho em um, em outro, voluntário, Sempre na área da permacultura. sempre, 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 sempre. Então aí consegui fazer curso, consegui fazer construção. E para ir da Austrália para o México não pode chegar direto.
Então tem que passar por Ásia, por Europa, por Estados Unidos ou por Sudamérica. Então eu tentava cada ano fazer uma viagem distinta para conhecer outro Ah, lugar do mundo. que legal. Aí ainda não tinha família, estava aí Mais mais livre, livre, né? então, e tinha esses dólares australianos e dava para viajar bem. E também como eu ia nesse plano de permacultura, woofing, então só chegava no lugar, ia para o campo e ficava no campo. Então realmente eu dava para conhecer a cultura local, como fazia, e não gastava muito. Então era muito bom esse. Então, já que você falou de cultura local, eu imagino, eu não conheço permacultura a fundo, né? É, eu imagino que na permacultura, um dos elementos que você tem que considerar é a cultura local, a interação com eles. Isso é Sim, verdade? 100%. É, porque eles já conhecem o terreno. As técnicas de construção, talvez você possa aprimorar o que eles fazem, eles podem te informar também. Claro, Isso é verdade. 100%. Não, e também ajuda você para não fazer trabalho duplo. De Não tem que. descobrir a roda, de repente. Normalmente a primeira coisa que a gente faz quando vai a um lugar é procurar os agricultores velhos. Ah, É sempre o primeiro que faz. Assim, de Bill me falou isso mesmo. Assim, ele falou sempre, isso. sempre vai com os agricultores velhos. Então eles já te contam, aqui a gente plantava milho, plantava isso, mas agora já não planta isso, agora. Então você já sabe que o milho dá bom aí. Uhum, Agora está um pouco mais mexido com o clima, mas dá uma ideia muito boa assim, de uhum. como faziam as coisas. Por exemplo, na Colômbia, que tem muita água, aí tem que fazer de um jeito diferente que se faz no deserto, sabe? Porque Claro. aí tem que aprender. Então, aí olha como faziam o Peru, por exemplo, que tem terraços, né? Muito terraço, pelas montanhas. Então, aí dá para fazer terraço, mas tem outros lugares que não dá para fazer terraço. Então, se tem que realmente ver a cultura e também, por exemplo, nas construções. Aí, se você não vai chegar e fazer uma construção que nada a ver com o que está Com o acontecendo em entorno. volta. É. Porque ali não, não dá. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas locais não gostam dos novas pessoas, né? Sim, vai criar É um choque um aí. choque, é isso mesmo. Ou também, assim, por exemplo, para mim, tudo bem jogar o lixo orgânico no mato, porque alguém vai comer ou vai descomponer. Sim, Mas tem lugares que não dá para fazer isso. verdade, eu sei disso. Então, para As quê? pessoas acham muito estranho. Então, para quê? Não, eu não vejo nenhuma vantagem de criar conflito aí. Uhum, Para mim, esse é o meu estilo. Tem pessoas que gostam. Bill ele gostava. mas do confronto. Ele adorava o confronto. Eu não gosto. Ok, a sua trajetória, né? Você está viajando o mundo a cada ano e tal. E eu sei da sua história que você chegou de volta para o México, né? O Sim. que te levou de volta para o México? É retorno às origens? Será que foi isso? Não? Sim, realmente era isso. E também achava que lá na Austrália eu trabalhava muito e assim. E apoiava os projetos, mas eu achava que meu impacto era muito menor. Sabe? Que só trabalhava para uma pessoa, para uma família, mas parava aí. Então eu achei que no México dava para ter maior impacto. Uhum. E aí procurei terra há muito tempo, procurei uns 4, 5 anos terra. Cada vez que eu ia para México, olhava terra, olhava terra, olhava Mas a terra. intenção era de fazer lá de um local de aprendizado Isso, também? um Um instituto, centro instituto. produtivo, centro de vivenda, era isso. E você escolheu o deserto? Eu não escolhi ele, me escolheu a mim. Então, Eles falam isso, que você não escolhe a terra é, escolhe você. pois é, muita gente fala isso. É. É. Mas era deserto, mas um deserto maravilhoso, assim, um lugar muito bonito. Na verdade, que nesse momento também eu era mais jovem, É. não pensei as dificuldades e também tava, não tinha família, que também isso muda. Eh, Tinha sócios, sabe? Era Tinha outro, sócios. tinha um sócio aí, tinha outro cara que estava virando sócio. Então, nesse momento, se veía possível, parecia muito possível, assim. Tá, mas então a terra te escolheu. Como que foi esse processo? Procurando terra, assim, eu procurava aqui, procurava lá, ia, negociava, né? E quando cheguei aí, só cheguei e era muito grande a terra, era 125 hectares.
era mesmo preço que comprar 2 hectáreas em outro lado, sabe? Era como, todo como que era para, como era um lugar rural, árido, semi-árido, realmente, eu pensei que dava para demonstrar melhor exemplo. Entendi. Com condições mais adversas, né? Também era um lugar muito seguro no México, não tinha narcotráfico aí, então Uhum. dava para se mover. Era perto de cidades grandes para vender os produtos, sabe? Como que todo dava Uhum. para ser um bom lugar, mesmo sem a chuva. Qualquer lugar que você vai ter coisas boas e coisas ruins. É, mas Retos e tem uns desafios um pouco mais maiores, não? depende por exemplo, essa parte da água para mim não me assusta tanto, porque Não. não, Bom, mas você é de Cidade do México, né? Que vocês vivem com pouca água, né? Tem que economizar desde criança, você aprendeu isso? mas não só isso, é assim como se tem pouca água, então você planta coisas que precisam pouca água, sabe? Não Sim. precisa, Então, essa é a inteligência que precisa ter, esse claro. critério. Então eu não veia isso como um problema tanto. Por exemplo, aqui no Brasil, que chove muito, a água também às vezes é um problema, Sim, assim, tira, inunda. não, e tira os morros, É, assim, então, verdade. realmente assim não, eu acho que isso não, eu não vejo isso como um problema. Legal. Então, vamos falar como que você implantou esse lugar no deserto, que eu acho que se você disser o que você observou e o que você fez, eu acho que vale para qualquer lugar, né? Que você, quando você chega, se você não conhece, ou assim, primeiro eu acho que você vai comprar um lugar depois de ter feito algum Pesquisa. estudo, uma pesquisa, né? Ou esse foi assim, não, o lugar te chamou e você Não, mira, tem que ter, né, um claro, pensamento por trás. sí, o que eu recomendo sempre para qualquer pessoa que quer comprar é fazer uma lista Ah, de prioridades. Que quero, assim. isso é o Bill também que falando, não? Sí, eso también es estándar, así. É, Acho que antes que Bill es con Yeomans, ¿sabe? A escala de permanencia de Yeomans, que fue antes que Bill. ah, Mas é isso, assim, que, quais são tuas necessidades, tus objetivos? Tá, eu quero que fique perto da cidade, eu quero que seja seguro, eu quero que seja mínimo 10 hectares, eu quero pagar tanto, eu quero poder crescer olivos. Aí você faz a lista das prioridades. hum, Então isso vai reduzir os locais que você pode comprar. E aí é muita visita, muita pesquisa, ir sim, para a terra, olhar. sim. Uma vez escolhida a terra, então, como é que vocês escolheram o local que ia ser, imagina, uma casa ou um galpão para receber as pessoas? É, aí, na verdade, que quando eu comprei a terra lá, os sócios que eu tinha, eles foram primeiro, porque eu tinha que ficar na Austrália. Eu estava fazendo um processo migratório lá e eu teve que esperar um tempo lá. Então, o jeito que eles escolheram era pela vista, sabe? Um ponto mais alto que dava para ver se alguém ia entrando aí na terra. Isso foi, e perto do açude que tinha. Sim. Esse foi o jeito que eles escolheram. Se alguém vinha entrando, quer dizer problema de segurança aí? Pode, no México sempre tem isso, né? Ah, é? No México sempre tem isso. Hum, É, na verdade, o cara que estava aí era um pouco mais paranoico também, sim, mas mas sim tem isso, existe. mas nunca aconteceu nada. Mas era um pouco Foi uma assim, questão, um ponto considerado. um pouco aconteceu. Também a gente tem uma rota, assim, se um dia chega alguém, já sai pela montanha, sabe? Jura? É. É. Ah, Ah, não sei se era paranoia mesmo, mas sabe, no México é ah. um pouco velho oeste, Wild Olha West. só. Bom, isso é um mexicano que está falando, gente. Então, Eu acho que aqui no Brasil não tem esse problema, mas tem lugares no mundo que depende tem. do lugar, viu? Ah, É, eu acho que você andou por lugares que dá para se sentir mais seguro mesmo. tá. E também, se você não for paranoico, É. conecta com alguma coisa superior aí, seja o que Deus quiser. Não, mas também eu gostei muito do lugar porque estava mais perto da montanha, estava bom, estava bonito, A sabe? cidade mais próxima. Tinha 100.000 pessoas aí, Tá, mas quantos quilômetros? sete, 7 quilômetros. sete do Uma centro. distância boa. É uma distância boa. A gente conseguia olhar ela de noite, assim, as luzes. Aham. E aí, na verdade, que uma coisa que todo mundo falava que eu nunca vi até que comprei essa terra, é que é muito mais fácil desenhar projetos de outras pessoas que o teu. Eu Boa. demorei para
para fechar o desenho total demorei 5 anos. É, porque vai ser seu, você vai ficar ali, né? O É, tempo. tem uma coisa aí que você não quer fazer um erro, sabe? Sim. Então, e também acontecia muito, como era uma terra grande, tinha um circuito de 6 quilômetros em volta para correr. Então, eu saía para correr muitas vezes. Então, às vezes, eu pensava que aqui ia acontecer uma coisa, mas de algum jeito a terra te fala. Te Uhum. fala, não, melhor faz isso. Então você, tá, já troca o plano, sabe? Assim, como que realmente é a terra que te fala. Mas vocês acamparam com barracas lá? No começo, as pessoas que chegaram, sim. Aí eu acho que mais ou menos um ano depois, a gente por uma bodega, como chama? Bodega? Como seria Como se isso? diz bodega? Armazém, como um tipo armazém, Um rancho, talvez? Um teto com paredes, com assim, parede. Ah, com paredes, tá. um teto de 110 metros, 120 metros quadrados, 3 quartos e uma área comum, que lá era, no começo eram os 3 quartos e depois a área comum era cozinha, sala de estar, salão, era tudo aí. Era tudo. Agora, me explica quais foram os materiais que vocês usaram para construir a bodega. Aí usamos, esse realmente não era muito sustentável, a gente fez a base, a fundação de superadobe, toda a beira, E não superadobe. tinha pedras ali para fazer a Tinha fundação. pedras também, mas como era tão grande, pedra demora muito. Não, e superadobe é a terra daí. A gente Entendi. usou a terra daí com 10% de cal e um pouco de cimento em algumas partes. Então, é 90% terra. Tá, então vamos explicar. Super Adobe para as pessoas é um saco comprido, uma linguiça, Uma que linguiça, você enche de terra. Ela isso. precisa estar umedecida. Umedecido um pouco, assim, chama umedecimento baixo, Uhum. que você pode apertar ela e não fica molhado, mas ela fica. É. E aí tinha quanto por cento de cal que você falou? 10%. 10%. E 10% de cimento em vez da cal nas esquinas, que era para fazer Ah, aguentar as colunas, isso, né? para as colunas. Aí tem a cimento e em volta era a cal. Legal. Normalmente a gente sempre faz isso, cal e em volta dos lugares mais críticos só aí cimento. Entendi. Tá. E vamos explicar para as pessoas, 10% de cal numa terra solidifica de um jeito que fica igual um tijolo queimado, Sim. praticamente. É, É isso. é, Então, não é igual que um tijolo queimado, mas no tempo sim. No tempo, assim, ao longo do tempo, sim. aí sim fica muito duro. Assim, todas as pirâmides, todos os edifícios velhos são feitos com cal. Porque a dureza da cal é exponencial. Sim, Então, aumenta assim, com o tempo. cimento assim fica e depois fica mais ruim. A cal, com o tempo, fica mais forte cada vez. Então o cimento ele perde. Ele perde. Depois de 50, 100 anos, depende da qualidade, ele perde. Então por isso que tem essas implosões de prédios e coisa. Isso Acontece isso. acontece porque... Cimento realmente é cal. É feito de cal. Assim, roca calcária, queimada, calcinizada, chamam. Calcinada. Calcinada em português. E aí fica esse pó branco e isso é a cal. Óxido de... Não é óxido de... Óxido de cal, não sei, ou um É óxido. Depois eles hidratam e fazem cálcio, de óxido cálcio. de cálcio. E depois eles fazem a cal hidratada, que eles añadem água. E essa cal hidratada depois fazem um processo maior, diferente, que eles queimam. Na verdade não sei como faz o cimento, mas vem dessa cal. Tá. E o que acontece é que você mexe com água e ele fica pedra nesse momento. Porque o que a cal quer voltar para a pedra sempre. Sabe? Ela quer voltar para o estado anterior, que era ser pedra. Sei. O cimento que ele faz, que faz mais rápido. Apressa o processo. Em 24, 48 horas já está completamente pedra, fica assim e depois cai. E a cal, ela tem uma interação aí que chama carbonização, que intercambia partículas de água com dióxido de carbono para endurecer. Então ela fica cada vez vai ficando mais duro, mais duro, mais duro, mais duro, até que volta para ser pedra. Tá. Eu acho que não é demais repetir, né? E eu fiquei surpreso a primeira vez que eu fiquei sabendo que as construções mais antigas que ainda estão de pé são aqui no planeta são de terra. De terra. Não é de cimento, concreto armado. Não existia cimento É, concreto. nem Não. existia, mas as de terra estão lá, E com cal, as com que tem cal cal. também. Uau.
Mas muitas de terra também. Então, nós estávamos A no Super Super Adobe. Adobe, né? O Super Adobe você faz aquela linguiça, aquele plástico ele tem que ser ou queimado ou furado Tem, depois. tem dois. Tem dois. Tem, no, eles no Brasil fizeram esse que chama Hiper Adobe, que é com plástico com Vazado. vazado, É, uma que é rede. que usam para as laranjas, né? Para guardar laranja. Ah, foi no Brasil que fizeram esse É, Hyper Hiper Adobe? Adobe. Eu acho que sim. Estou É, quase eu já ouvi seguro. falar também isso, não foi estranho não. Mas lá a gente usa o saco fechado mesmo e depois já enche, faz como um tijolo longo assim e depois você Soca por cima do plástico? sim, muito forte assim. Mas então o plástico tem que ser um plástico resistente. É mesmo dos sacos da comida, sabe? Ah, Mesmo dos sacos que a gente usa no campo. ah, tá. Polipropileno. Tá, mas com uma resistência boa para aguentar É, aguenta, aguenta. Sim. aguenta. E ele, você compra ele um rolo grandão assim, ou você corta assim um pedaço longo. Aí você apisona e aí depois você pega um alame farpado no meio. Você pega Ah, um alame farpado ah. e depois pôr outro saco em cima. O arame farpado para quê? Fazer o Para que ele ferro? não. Para que Ah, ele para que não. não corra. Ajá. E é Entendi. como ter o ferro horizontalmente em tudo. Tá, Países como México, que tem muito terremoto, é muito bom. sim. Eu acho que em Brasil funciona outro hiperadobe também, porque não tem muito terremoto. Não tem terremoto aqui. Lá no México é bom usar alame farpado, porque realmente. Então, eu sempre ouvi dizer que para abalo sísmico, terremoto, o pau a pique seria o melhor, porque ele forma uma gaiola que está toda ali junto. Não tem Sim, como aquele não tem negócio como. desmoronar, né? Não, não sabia, mas tem sentido. Então, eu não sei se o Super Adobe e o Hiper Adobe, ele funciona assim também, porque é uma parede grossa, né? São 40 centímetros, Então, 35. e ela deve estar amarrada pelo telhado, pelo amadeiramento do telhado. Ou eles fazem Ou muito domos. o O domo. domo, é. Por exemplo, esses domos que fizeram, eles começaram na Califórnia, nos 90. Um arquiteto iraní que chama Nader Khalili. Ele construía prédios altos, assim, rascacielos, Ah, é? em Los Angeles. E um dia ele falou, tipo, nossa, o que estou fazendo da minha vida? Ah, sim. Então ele foi para viajar em Irã, 5 anos no deserto. Pegou uma moto e começou a viajar. E ele olhou que os edifícios mais velhos tinham duas características. Uma que eram de terra, os que você falou, e outra que usavam os arcos. Tá. Então, Autoportante. autoportante. É. Então ele assim começou a ter ideias e as primeiras ideias que ele teve era fazer casas de cerâmica. Então faz uma casa de terra, joga um fogo e fica uma casa de cerâmica mesmo. E Aham. ele fez. Ele fez o experimento, funcionou muito bem. Mas a quantidade de energia Uhum. que precisava era grande mesmo, né? Imagina, para. Sim. Então, ali teve muitas coisas que aconteceram na vida dele. Ele fez um livro que se chama Racing Alone. Racing Alone é competindo sozinho, né? Uhum. E aí ele voltou para Califórnia e aí começou a fazer experimentos assim. E um dia tem um simpósio da Lua, como construir casas na Lua. Então aí a condição era que por cada quilo que você leva para lá, o custo é o custo em ouro desse quilo. O Entendi. valor do ouro por quilo era o custo para levar para lá. Aham. Então teve muitas ideias. Vamos a construir uma fábrica de cimento na Lua. Vamos fazer isso. E ele achou, por que a gente não leva uns sacos com velcro Uhum. e leva para a Lua e enche com a terra de lá, a pisona, E faz ganhou o em forma de prêmio. domo, então não tinha prêmio, eu acho, mas foi reconhecido o trabalho É. dele. E aí usamos uns vidros para, como chama? Vidro? Não, esse que usa para ver melhor, sabe? Ah, lente. Lente Lente de aumento. gigante É. para pegar o calor do sol, cobrir de terra e o reboco a gente derrite ele. Essa era a ideia dele. Uau. Fazer os domos com plástico, com Aham. velcro, e de aí saiu a ideia para fazer O Super Adobe. Super Adobe. Então ele começou em Califórnia, ele usava lame farpado, no começo eles amarravam assim todo
Então ali no Califórnia tem muito terremoto, então ele tem que passar os estándares de construção de Califórnia. Então ele levou a pessoa que faz o teste. Uhum. E aí o que eles fazem, eles pegam uns cinturões, assim, umas cordas assim em volta do edifício e tem um caminhão que ele treme, ele faz um movimento sísmico. Acomoda. Ele treme assim, simulando que um terremoto. Ah, tá, para simular o Para terremoto. simular, então ele amarrou o primeiro domo que ele fez, sem cimento, sem cal, só terra. Começou a tremer ele. E o cara falou assim, tipo, ah, você já passou os exames de... E o Nader falou, sabe que deixa ele, eu quero ver até quanto aguenta esse prédio. Quero ver, deixa. Num ponto, o cara, dono da máquina, apagou e falou, não, não, a máquina está destruindo já. Ah, Então o prédio era muito mais forte que a máquina que era? usada para testar. Uau. Então dali ele pegou os permissos e aí também tem muitas vantagens, não? Como é terra, não tem problemas com inundações. Como é terra, não queima. E como é terra e a forma é bom para terremoto, já está comprovado. É bom para furacão, é bom para vento. Cara. Então dali Agora eu não entendi. Para inundação não é bom, porque a construção com terra ela tem que estar isolada da umidade, né? E sim, não, mas a gente normalmente o que fazem, se tem um lugar com muita chuva, é isso. você sube um pouco com Uma- pedra Tá, e aí construir em cima da por pedra. cima da pedra. Outro é um forro de pedra em volta também. Ou um impermeabilizante de Primeiro. terra, de uma altura assim, e com isso. Uhum. Mas também tem que fazer o trabalho em volta para levar água embora, que Sim, ela não uma fique, drenagem que com não fique. valos, né, e tal. Ou drenagem francesa aí É. com canos. E a cobertura? Essa terra precisa de uma cobertura extra, além do... Sim, porque fica o tubo aí, então Fica você tudo faz branco, né? fica um reboco aí que tem que ter um pouco de cimento, 15, 20% de cimento e 80, 85% de areia para o primeiro reboco, que ele enche os buracos, que ele, você O faz mais grosso, né? direitinho. Já o segundo pode fazer de cal também, se você quiser. Só cal e depois pinta. E Cal e já areia, né? Você tá falando? cal e areia, sim, desculpa. Sempre areia, no reboco. Então, e fica como uma parede qualquer uma, assim. Você pode fazer mais rústico, você... No final, o acabamento é como qualquer obra normal, assim. Você pode Sim, usar qualquer do jeito jeito, que você quiser, né? Legal. mas é muito bom porque ficam umas paredes muito grossas, é barato, dá para construir sozinho, com a terra do local. Então, eu gosto muito. Legal. Muitas pessoas não gostam pelo plástico, mas aí é um sacrifício, né? Menos de 1% da construção é plástico. Então, para mim, eu acho que é um custo razoável. E não é como que o plástico vai ficar aí na natureza, ele vai ficar aí. Uhum. Então, o processo se dá E ele para... não vai servir de isolante, né? Entre o externo e o interno também não, porque ele vai ser furado para poder agarrar o reboco, não é Não, isso? realmente o reboco agarra, porque tem as uniões das bolsas assim. É. Esse faz um marquinho. Ah, é? Esse arco faz que ele engrude Mas mesmo. peraí, mas como que vai grudar no plástico? Engruda, Gruda. engruda. Ah, Se tem cimento, se não tem cimento, não engruda. Se é só cal, eu já fiz o experimento também. Eu já reboquei um prédio inteiro só cal, não funcionou. Fez um com cal e cimento, não funcionou. com Cimento, cimento e areia. cimento e areia, 80-20 normalmente. Ah. Às vezes dá para fazer 15, depende da areia. Então, e esse cimento que você coloca aí, né, nesse arquinho ali, ele não acaba, vamos dizer, anulando as qualidades da terra? Não, 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 não. pela quantidade que ele é. É pouquinho, É assim. pouquinho. Realmente, assim, nos buracos ele fica maior, mas quando tem a bolsa assim grande, ele fica 1 centímetro, assim, fica pouco. E realmente a gente, em alguns projetos, aí no rancho, a gente teve que trocar aí, não lembro porque a gente tinha que bater nele para quebrar, não foi fácil quebrar. Ah, não foi Nada, fácil. não, não, não. Aham. Demorou muito, foi muito complicado. Então, realmente, ele é muito resistente, assim. Legal. E questão de tempo, é, é mais rápido que uma obra convencional? É equivalente? Convencional que eu falo como um de tijolo. Tijolo.
Eu acho que aí depende também número de pessoas, tudo isso, sabe? Aí É. não. Mas, por exemplo, um domo assim de 4 metros de diâmetro, que é a mesma altura, 4 por 4, a gente consegue fazer em 4 ou 5 semanas, 6 semanas. Uhum. O preço em reais ainda não sei, porque Tá ainda não bom. fiz aqui, mas lá no México é bem mais barato, Hum. bem mais barato. Escuta, alguém me falou, eu não sei quem foi, talvez foi assim aquele Johan ou Van Lengen, Ah, sim, aquele holandês que sim, sim. fez o arquiteto descalço, né? Manual do arquiteto descalço. O filho dele mora lá no México. É? É, Lá no México. é. E aí, da coisa redonda, né? Que um espaço redondo, ele parece que você fica sem a referência, né? De pontos, né? Sim, E isso é uma questão, você viveu em um lugar assim, sim. né? Ah, Como é que você sentiu eu isso? acho que pessoal, É assim, pessoal. 100% pessoal. É. Realmente, sim, eu acho que por um arquiteto realmente não tem nenhuma referência, mas muitas pessoas adoram, assim, muitas pessoas só querem morar em Só casa querem redonda. casa redonda. É mais difícil para fazer, para mobiliar, isso Então, para sim, mobiliar, porque o é mais móvel, difícil. ele tem ângulos retos, né? Tem que fazer móveis redondos. Ou faz móvel É, redondo. dá para fazer também. Tá. Eu já vi naqueles domos que eles fazem, geodésico, né? É. A parte de baixo eles fazem paredinha, né? Até a parte que vai Também os dá para móveis, também dá para fazer. Aí é dependendo do gosto da do pessoa. gosto da pessoa. Realmente não tem uma coisa errada ou não errada, é gosto pessoal. A questão da ventilação, eu tenho percebido que nesses domos geodésicos, a questão da ventilação é complicada, porque ele acaba ficando uma estufa ali dentro, né? Mas os domos geodésicos são muito mais maiores, assim, E, hum, sabe? Então é diferente. Um domo geodésico é é outra, outra outra coisa. coisa. Tem Esse é a coisa do normalmente material também, né? uma hemisférica, né? É um círculo É, na metade. Esse é um domo hemisférico. Super Adobe, e a gente faz é assim, esse né? apontado. É. E aí você também pode pôr em cima a ventilação. Uhum. A gente faz. Iluminação também dá? Também? Dá. Dá Aí também. você deixa um cano e aí mete os fios. Aí dá. É mesmo que qualquer construção. Qualquer construção, né? Dá para fazer. Então, Só que tem que pensar bem, porque quebrar uma parede de 40 centímetros, então a medida é 40 centímetros no. fica assim. É, Então você, quando está construindo, já tem que saber aonde vai esgoto, aonde vai o cano de luz, aonde vai. sim. Porque Onde senão. vai a janela, as aberturas, as É. portas, janelas, né? Como no pau a pique também tem que saber em taipa. Não é igual essa construção. Bom, essa também tem que saber, Não, né? aí dá para quebrar e É mais arrumar. fácil, né? Mas dá para quebrar, mas complica mais. É. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, no começo eu fazia tudo meio, vamos fazer assim. E agora não, agora Planeja. planejamento, tudo bem, porque senão... Vamos falar mais um pouquinho do México lá, porque é uma questão também a parte humana, né, das relações, né? É, talvez quando vocês foram se instalar lá, vocês tinham um ideal conjunto e tentaram começar a fazer, mas aí hoje parece que você já está pensando mais, né? Com quem que eu vou fazer isso, né? Sim, 100%. 100%. Sim. Na verdade, que os sócios que eu tinha, eu briguei com eles em menos de um ano. A gente brigou e foi embora, então eu fiquei sozinho lá. Uhum. E a questão que pega, o que que é? É o É, propósito, é a finalidade que vocês não que, tinham? que, que foi? Eu acho que uma que um queria fazer menos trabalho que os outros, então Ah, não vá para trabalhar, fica em casa e isso quer ser sempre o rola. chefe, É, tá? Então aí não rola. é. Também os jeitos de fazer as coisas. Para mim também é uma questão de fazer tudo o mais natural possível. E muitas vezes era, não vamos a fazer isso com tijolo de cimento, que é mais rápido. Uhum. Assim como, nossa, mas para que vamos a fazer tijolo de cimento? Todo mundo está fazendo tijolo. Vamos fazer bem, vamos. Sabe, era muito essa a diferença de opiniões. Entendi, é. Querer fazer mais rápido e complementar e não e como se chama? E não fazer do jeito natural. Entendi. Essa É. era uma. Outra era, por exemplo, um não gostava de ter pessoas em volta. E aí, sabe, era muita coisa assim, como Do convívio, é. né? Mas eu acho que o que aconteceu, que foi assim, do tudo, que também teve minha parte, era a comunicação. No começo era tudo muito bom, assim, mas a gente nunca escreveu bem que era, como era. Então,
Por exemplo, no princípio era, todo mundo vai pegar 2 hectares para... E aí depois o plano trocou e fizemos um condomínio. Então, em vez de 2 hectares, era 1.000 metros para cada quem, mas era todo o rancho, sabe? Então aí como A que área teve comum, briga, assim, por ah, isso. Porque, mas você falou nesse, no começo, mas sim, mas no começo falamos muitas coisas aí que não... que não aconteceram, né? Esse tipo de coisas. Outra era que, é, coisas pessoais, Entendi. assim, comunicação. Uma pergunta. Hoje você moraria no que se chama hoje Ecovila? Você moraria com um grupo de pessoas ou você prefere ter o seu cantinho ali? Eu acho que a combinação dos dois. Uma ecovila, que também você tem seu cantinho. Eu acho que isso é muito importante, assim. Ter teu espaço pessoal é 100% importante. Fundamental, né? Ou seja, a gente sim, eu gosto muito de morar em comunidade, mas tem dias que eu quero ficar em minha casa descansando só, sem que ter que Eu acho que as dois, Uhum, não, eu acho que são indispensáveis as dois. Não, eu acho que não dá para fazer uma ou a outra, tem que fazer as duas. tá. Essa é a minha... Sim. Eu Ou também, também, não tem que ser realmente ecovila, mas, por exemplo, você compra não essa precisa nem terra, ter o nome de eu Ecovila, né? compro essa terra, cada quem tem sua terra, e a É, gente se junta, também é bom, eu acho. também é bom. É, gosto assim também. Eu Nas acho que atividades que a gente percebe que dá para fazer junto, fazemos juntos. é isso, assim, você faz o abacate, eu faço maçã, ele faz tal, e a gente se junta e vê. Legal. Eu acho que isso também dá, mas também não descarto a ideia de comprar uma terra comunal também, mas eu gostaria realmente ou juntar como uma terra que já fez, que está funcionando, que não tem muitas, que, bueno, não sei se tenha, mas eu não Já achei pegar muitas. carona numa que já está andando, Me né? juntar aí, É, complementar, eu gostaria disso. Ou ser parte dos começantes da terra, sabe? é. Essa, Aí dá mais trabalho, eu acho. dá mais trabalho, mas eu faria, eu Você faria. faria? Eu Que faria. legal. Que vai funcionar, Você é jovem ainda. mas não. Escuta, como que ficou lá? Você acabou Espera, comprando. deixa banheiro, posso ir? Claro, claro, tudo bem. Desculpa aqui. Nada, o tempo que você quiser. Demos uma pausinha para banheiro, coffee break, water break. E eu estava te perguntando como é que ficou lá no México, né? Você tomou a frente, você comprou a parte dos seus amigos, como é que ficou? Não, eles não compraram terra. Ah, quem tinha comprado era você. É. Então aí, no final, eu tive que pagar todo mundo pelo trabalho. Ah, Com um demorou porque a gente brigou e tudo mais, então aí ficou uma coisa de ego, orgulho dos dois. No mas final você. já paguei ele e já paguei todo mundo. Então, mas aí você continuou o seu projeto de. Continuei aí procurando aí, quem quer vir morar aqui, trabalhar. Ah, é? Ah, não era então. Você não começou a dar vivências e cursos. Sim, sim, Também. no dia 1 que a gente começou a fazer isso. Ah, Mas para morar, uma coisa é os cursos, outra ah. coisa é morar no dia a dia. E você encontrou pessoas para morar no deserto? Mas pagados. Eu tive que pagar eles, Teve assim. que pagar. Empregados, assim, Tá, funcionários. tá. É, e ali pegamos sócios, mas ninguém realmente ficou assim. Essa foi a parte difícil, assim. Também como chama? Minha companheira engravidou muito logo, assim. Então, minha atenção também se dividiu, sabe? Hum. Assim, e também fazia trabalhos em outros lados, filhos, rancho. E no final eu fazia tudo, assim, tem um sócio advogado que ajudava com toda a parte legal, mas eu tinha que falar com ele, eu tinha que saber tudo. Tinha contador, então tinha que falar com ele, financeiro, plano, urbanista, arquiteto. Então hoje eu fazia de tudo, assim, de um pouco. E como as pessoas não ficavam, a gente continuava fazendo curso, continuava construindo. E fizemos lá 4 domos, uma cozinha de tapia de pilão, nossa casa que é cococreto, Concreto é com fibra de coco, né? que fibra de coco e cal. E cal. Realmente, nossa ideia era fazer com cânhamo creto. Mas o preço do cânhamo era muito, muito grande, assim, tipo 300 mil pesos. E o coco era 30 mil, sabe? Uau, 10 vezes menos. Então, não é muito sustentável, porque a gente teve que trazer o coco da praia, mas... E depois a gente descobriu que podíamos fazer com agave, sabe? E Com tinha cactos. agave. Muito agave. É, mas aí você tinha que secar o agave, né? Seca,
secar, ¿cómo se llama? Triturar, Triturar. y ahí con esa fibra. Más o menos era, si no lembro, era 60% de fibra, 20% de areia ou terra e 20% de cal. Olha que Essa legal. mistura que a gente usou. Isso dá um baita do isolamento, Não, né? e eram 50 centímetros. E era Era leve também. super leve. Leve. Mas a gente fez tipo tapia de pilão. Ah, é? Forma, Com forma. apisonando, Tá. no tijolo. Uhum. E essa casa ficou muito boa. Era nossa casa. E Sei. meus filhos nasceram lá, nessa casa. Tá. Os dois. Acho que foi a Alice me mandou as fotos dela, né? Que eram 3 quartos. Era um retângulo assim, Isso, né? isso. Então fizemos essa, os 4 domos, uma casa de copo, pequenininha, Que um tudo cilindro. era pro quem fosse aprender lá. Era. Isso era parte do instituto. Tínhamos uma parte do instituto que eram 20 hectares. Eram 5 realmente, mas eram 20 porque tinha mato aí em volta. Teníamos uma parte de fraccionamento de condomínio, que eram 5 hectares também. Mas que nunca funcionou. Funcionou porque vendimos. Ah. Vendi uns lotes para uns amigos. Mas nunca. Ai, não aconteceu. No final, não aconteceu. E como é que você saiu de lá? Teve um momento que você está aqui no Brasil agora. Na verdade, eu me cansei aí, estar puxando Sozinho, sozinho, praticamente. Com filhos com a crescendo. Alice, só a Alice e eu. Tem um funcionário aí que também, né, não começou a dar certo e no final me cansei, assim. Também meu pai apoiava muito o projeto economicamente e meu pai faleceu em 2021, então isso também foi um golpe muito forte. E aí me cansei, assim, perdi a vontade. E também o pior que aconteceu é que começou a ficar muito inseguro. Quando eu comprei a terra era o lugar mais seguro do México. Ah, é? E depois, quando eu fui, aí perto era o lugar mais inseguro do México, sabe? Então, uns funcionários aí viram uma pessoa morta na rua, assim, que jogaram nele com uma sacola preta na rua aí do rancho. Uma vez um polícia falso me parou aí para fazer perguntas. E aí já a gente fala, nossa, com 2 crianças Não é o lugar que você quer que os seus filhos cresçam, e né? sozinhos, aí essa era outra coisa aí, sozinho. Uhum. Então foi melhor vamos vender. Na verdade que eu não recuperei meu dinheiro, Tá. mas tudo bem, não. Vendeu, então. Já, ainda não me pagaram tudo, mas já vendeu. Tá bom. Escuta, então, agora você chegou no Brasil com sua esposa e 2 filhos. O que você está fazendo aqui? Vamos contar um pouquinho do seu trabalho? Sim, agora a gente estamos morando lá na Itapetininga, na terra da família da minha companheira, da Alice. Aí a gente pegou 2 hectares de um condomínio. Então a gente chegou para construir nossa casa primeiro. E agora estamos fazendo os jardins, sabe? A horta, tudo mais. Mas a gente fez a casa ali, De pau a pau a pique. pique, É. pau a pique, telhado de madeira, a estrutura de madeira e Telha de barro. telha de barro. É. Forro de madeira, O chão de cimento cimento queimado. queimado. E os quartos são de madeira, o chão de madeira de demolição. Ah, verdade. Peroba rosa, Peroba rosa. de demolição. Todas as janelas de demolição. A Alice foi que fez todo o desenho. Ela foi Então, e por que você não fez com o Super Adobe? Vontade de sim, experimentar coisa experimentar. diferente? Em Brasil se usa mais pau a pique. Era a técnica tradicional do Aqui Brasil. tem, é verdade. E a terra dava mais para ser pau a pique, porque tem muita argila. Uhum. Argila e super adobe não são muito bons, porque como ela como reduz o tamanho, a sacola fica meio mole. Então, aí teria que queimar a sacola ou tirar a sacola. Entendi. Então, o Super Adobe é melhor com terra arenosa, Exatamente. É isso, Pode né? ter até 30% de argila. de só. argila. Tá. Aqui eu acho que estamos mais de 60% de argila. Uhum. E aí a gente trouxe uns amigos do México, 3 amigos para fazer a construção. Fizemos as paredes quase em um mês, muito rápido, na verdade. E com voluntários brasileiros. E acho que tínhamos. Amigos, né? Não, os voluntários não, a gente lançou aí Ah, lançou na internet.
Acho que alguns amigos, não sei se muitos amigos foram, mas era mais voluntários. Mais Eles voluntários. ficaram aí um tempo. Que legal. Tem uns que só iam por 3 dias, 4 dias, e uns que ficaram o tempo todo. Uhum. E aí o acabamento, na verdade, a gente contratou construtor local para acabar, porque aí para dar conta das crianças e É, tudo ali mais. você falou que vocês não tinham tempo, né? Pra... Sí, yo ano pasado viajé bastante, fui para Colombia para fazer unos domos de super adobe, fui para África, para Uganda, para fazer um desenho de permacultura muito grande. Isso tudo tá no seu site? Tem imagem disso? Sim, sim, aí Tem? tem, Então sim. a gente vai Eu colocar na mando hora aí que o você fala. portfólio de você. De Uganda, na verdade, não tem muito porque Tá nos inícios. não, tem um acordo de confidencialidade aí Hum, com a companhia, então não podemos usar para divulgar. agora. Ah, Depois, pode ser. talvez. E aí também a gente foi para México para trabalhar lá. E, e é isso, agora aqui no Brasil a gente está fazendo parcerias procurando parcerias aí com Felipe e Marta de Cosapiens e aí com outras pessoas aí que a gente tá vindo Uhum. para onde. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer mais do que as outras dentro da bioconstrução, não? Agora eu gostaria de fazer mais permacultura, mais desenho de terra, assim, planejamento de território. De território. Por agora eu gostaria de fazer mais isso. Mas de construção eu gosto muito também, né? Aham. Gosto muito. Só que a construção é um pouco mais. Ela não te deixa mexer muito, sabe? Você tem Por que quê? ficar aí. Porque tem a pessoa que vai morar na casa e você vai ter que chegar num acordo com ela? Ou não? Isso também, e também o fato de que se você. Quando você está lá, as pessoas trabalham mais rápido. Se você não está lá, as pessoas demoram um pouco mais. Né? Aham. Como você paga elas por dia, normalmente, É, elas demoram um pouco mais. entendi. E também a qualidade, porque não muitas pessoas sabem da construção natural. Uhum. Então é melhor você estar aí para olhar os detalhes, porque senão às vezes fica ruim. Então Sim. sempre a construção é uma coisa mais estar aí. Em quanto a planejamento de território, você vai e trabalha em casa, faz todo no escritório, em casa, você trabalha e depois volta. É uma coisa um pouco mais dinâmica e Entendi. menos demandante para o corpo. Também o Ah, corpo, a construção mexe com o corpo e não, sabe, não, se tem dores depois. Né? escuta, você já teve a experiência de acompanhar alguma obra pela internet por chamada de vídeo, não? Algumas partes só, Algumas partes. algumas Tem mais. momentos que é possível. Na fundação eu sempre gosto de estar aí, Tá junto. fazer a fundação junto. É, As paredes aí não precisa tanto e o telhado precisa estar, o sabe? telhado precisa. Sim. É, os lugares que tem que proteger da água, É, tem que ficar atento. como fala em espanhol, buenos zapatos e buen sombrero. Sim, aqui também se Ah, fala. Bota e chapéu. bota e chapéu, isso. É o mais importante. E mais no Brasil, que tem tanta água, Mais é um ainda. assunto. Você realmente precisa olhar a água como o mais importante aqui, Uhum. Sim. 100%. Escuta, eu recebo assim pedidos, né, de bioconstrutores. Toda semana tem alguém que fala onde que eu acho, como que eu encontro, onde que eu procuro, né? E você quer se oferecer assim para, Claro, claro, sim. sim. Então você dê aí as direções, os endereços, onde que as pessoas podem te encontrar. Sim, na verdade é paz, pas.ong, paz.ong. Esse é o site. Aham, mas se eu passo para você colar embaixo do vídeo, né? Sim, vou colar. Então é esse paz.ong e ainda não tem português, estou trabalhando para fazer em português, mas seria no Tem mesmo site. inglês e espanhol, Sim, tá? inglês e espanhol Bom, mas agora. aí tem as imagens lá, né? Sim, não, mas eu estou fazendo em português, não vou Tá, demorar vai muito. ter logo, né? É. É, e E tem o contato por telefone lá, o aí tem WhatsApp? tudo, aí está tudo, aí tem uma folha de contato e um número também. Você deve ter um Instagram também ou não tem? Instagram também é paz, é, underscore, não sei como se diz. Underline. Não, Under, aqui fala underline também. Paz Organization. Aham. Assim, e é isso, sim, esses dois. É lá que te encontra. É. Mas e aí, você está disponível, estaria aí disponível para ir para o Brasil em qualquer lugar?
Eu acho que sim. Pagando, né? É, claro. Sim. É, Se eu gosto do projeto e a gente se dá bem, claro, tudo qualquer lugar bem. do Brasil. Aham. Mesmo no mundo, em outros lugares. É, também. É. Agora é um pouco mais complicado porque como tenho dois filhos, eu Hum. não gosto de ficar muito tempo longe deles. É, se dá para levar a família, sim, em qualquer lugar do Aí mundo, o sim, tempo que for. que legal. Se é sozinho, aí Para terá que você, falar. se dá para levar os filhos, que legal você pensar assim, né? Porque eu É. acho que é muito rico para a criança ter experiências de várias culturas, né? E muitas vezes a gente trabalha com famílias, então aí, é, por exemplo, a Alice agora está mexendo muito com fermentos, ela mexeu muito com Kombucha, esse, todo kimchi. isso, kombucha, kimchi, cerveja de Ah, gengibre, aham, e ela já mexeu muito também com sabão, shampoo, sei. então ela também aporta muito Uhum, para essa parte, também ela tem, construiu muito comigo, tem muitas ideias boas, então eu gosto muito de levar a família. legal. Só que às vezes Como não bom dá. canceriano. É, mas às vezes Família. não dá, sabe? Assim, por exemplo, na África, aí tá mais complicado. Sei. Ou se um trabalho mais corporativo não dá, mas se um trabalho para famílias, assim, é muito bom, assim, Uhum. fazer esse intercâmbio, essa troca. Então, mas também se é para ir sozinho, eu vou, só que tem que achar um jeito, assim, para Hum. realmente funcionar para todo mundo. Escuta, você escolheu o Brasil porque a sua esposa é brasileira? Esse é um Dos dos motivos. motivos. Mas eu sempre gostei muito do Brasil. Eu vim Ah, a primeira vez aqui em 2006 e eu acho que já vim aqui umas 15 vezes, não sei. Eu vim muitas uhum. vezes para o Brasil. Sempre gostei da cultura. A comida Eu brasileira, gosto gosta? bastante. Sim. É, Já quando eu morava na Austrália e a Austrália está cheio de brasileiros. sim, Cheio, cheio. Então eu conheci muitos. Eu acho a cultura brasileira e mexicana muito parecidas, sim. na verdade. Gosto da língua. Estou aprendendo ainda mais. Gosto. Mas é fácil para você, né? Não. Não? É fácil entender. Ah, Entender é mais mas fácil, se mas falar, expressar, porque tem muitas palavras, muitos jeitos de falar que é muito é, complicado. Mas e eu gosto também, uma coisa que eu estou gostando muito, que chove muito, sabe? Para mim, como outro extremo, sabe? Como sim. poder trabalhar depois do deserto em um lugar que chove muito, assim. Uhum. Eu gosto, estou gostando, assim, a Desafio da. fertilidade, sabe? O verde, assim, eu estou Uhum. realmente curtindo, que vá para a loja de madeira e tem 20 madeiras para escolher, sabe? Uau. Se é para tesoura, é para viga, é para construção. Tem eucalipto, tem pinos, tem argelim, tem Uhum. peroba, sabe? Lá no México é pinos. Parou. No México é Só tem pinos. pinos. Aham. Caramba. Só tem isso. Então é interessante, assim, entender assim. Pinos tratado deve ser, É, né? 100%. Que pinos não é uma madeira que dá para você botar no chão nunca, né? Mas eles fazem. Eles põem. Com concreto e assim, mas faz. Aham. Então é interessante, assim, o jeito de sabe, como as pessoas trabalham, as tecnologias, sabe? Sim, que Tudo é muito legal. interessante. Eu adoro esse país. Uhum. Meus filhos são metade brasileiros, né? Mas eles nasceram aqui Não, ou no no México. México? No Nasceram, rancho, no projeto de lá, nasceram no rancho. em casa. Legal. Marcinho, você quer perguntar alguma coisa? Não, hoje eu quero só ouvir mesmo. Hoje você quer ouvir? Ah, aproveita que está aqui, ó. Escuta, você, acho que a gente comentou em algum momento, né, de trabalhar para um particular, né? E assim, o impacto, quando você saiu da Austrália, você foi para México para que o teu trabalho tivesse maior impacto, né? E eu, o Márcio também, e acho que muitas pessoas gostariam de ver mais e mais pessoas construindo com terra, né? Você acha isso possível? Sim, claro. E como? Possível, sim. Eu acho que uma coisa, porque, bueno, tem as pessoas que já gostam mesmo, então elas já estão aí. Elas já poderiam, mas tem as pessoas que têm um preconceito, Sim. que a terra não é boa para construir. Então eu acho que aí sim precisaria mais como divulgação, Uhum. especialmente dos governos, assim que eles, quando você vai construir, que tenha já oferta. Você pode construir assim com terra e pode construir com tijolo, ou com tijolo. Agora está construindo muito em Brasil com esse tijolo grande de cimento, né?
Eu vi em São De Paulo. cimento? Um tijolo assim grande de Eu cimento, não assim. conheço. Eu sei aquele que eles falam que é ecológico. Não, é o bloco de cimento. Bloco de Ah, cimento. sim, que é o É, terrível. É agora o está pior que construindo. tem. E é É. muito ruim Ali, para, ó, tá ali, ó. sim, é É muito ruim para a pra temperatura. tudo. E uma telha, aquela telha que vira uma estufa e é gelada quando faz frio. Isso, assim. Então todo mundo eu acho que está construindo com isso porque é o mais fácil, o que o arquiteto conhece, as medidas já estão feitas para isso. Não, o arquiteto faz um projeto para construir assim, cara. Ah, São Paulo tá, os prédios novos, Ah, todos são assim, jura? todos são assim. Ah, Mais caramba. barato, mais rápido, É mais menos barato material. para construir. Depois você vai usar de ar-condicionado ali para esquentar e para esfriar aquilo, né? É, mano. Então, por isso eu acho que é uma coisa de divulgação, sabe? Quando você vai, por exemplo, aqui em São Bento de Sapucaí, que é o que está acontecendo na Austrália e em muitos lugares, você vai, quer construir, e eles te falam, olha, pode fazer adubo, pode fazer isso, pode fazer outro, que são melhores termicamente. Então as pessoas já sabem que é uma coisa aprovada, sabe? Que é uma coisa que já foi testada, que não vai ser, que a casa não vai cair em um segundo. Uhum. Eu acho que isso é o primeiro, assim, essa... E na Austrália já tem essa Tem disponibilidade. lugares, sim, especialmente onde esse É David Homebrand, prefeituras locais que estão assim, fazendo. É. porque para você fazer precisa passar por todos os permissos, né? Uhum. Então ali, se quer entregar uma técnica nova, tem que fazer todo estudo estrutural para provar que essa técnica não vai cair, Uhum. sabe? Mas isso é muito caro, sabe? Para você como pessoa, se você quer construir uma casa pequena, não dá para você É, investir nisso. Só se você tem muito dinheiro e o amor pela arte, né? é. Mas, se não, seria muito bom que fuera proposto aí, que aceitado pelos municípios, porque assim realmente vai ter um impacto maior. É, o que eu percebo assim que se eu divulgo que as pessoas que têm mais dinheiro e mais informação estão construindo com terra, quem sabe desperta a curiosidade daqueles que têm o preconceito ainda de que terra não é bom. E tem a coisa do barbeiro aqui no Brasil, não sei se você já escutou falar, que tem um inseto que faz Ah, tá, sim, ele se sim, aloja nos... Mas uma casa de alvenaria também tem frestas onde podia, né? sim, claro, Então o pessoal pensa, ah não, isso vai dar doença, né? claro, E está relacionado com construção de pobre, de pessoas de baixa renda, porque no passado, quem não tinha dinheiro construía de madeira e terra claro. e cipó amarrado, né? E cobria de palha, né? E era uma casa Muito confortável, melhor, muito muito melhor. melhor. Ah, Eu vou falar um exemplo que acontece muito no México. Aí tem os povos no deserto, no norte do México. Barro, estrada de barro, de chão, as casinhas de barro, telha de barro queimado. E chega a mulher rica, que quer ajudar a comunidade. Então ela faz um fundraising, junta muito dinheiro, fecha as estradas, faz casa de tijolo e ninguém pode morar aí. porque é É muito horrível. quente. Antes a casa estava gostosa, porque a terra agora é de material, que eles falam, casa de material. Aqui também se fala isso. Ah, eu não, agora eu tenho uma casa de material. Isso. E aí fica pior no final. Então aí é como... é. É isso. Na verdade eu não quero brigar com isso, porque já briguei muitos anos com isso e... Pois é, eu já vi que brigar não vai dar. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo. De alguma maneira a gente tem que mostrar que isso é viável. E assim, eu estava falando com o Márcio hoje de manhã. Construir uma casa de terra não é só o conforto que você vai ter, porque mexe com o entorno. No mínimo vai despertar a curiosidade, mas por que ele está fazendo com terra? E tem a parte também de amassar com a terra, é lúdico brincar com a terra, reconecta a gente com a essência. Então tem um efeito, ondas assim. Assim, e pessoal para dentro também, né? Porque você sabe que está morando numa casa que é saudável. Você sabe, assim, eu entro na minha casa e eu sei que estou num lugar que é de saúde. Sim, e você está investindo na sua saúde, né? Você está indo menos à farmácia, ao hospital, ao Claro. médico, porque você mora num lugar gostoso, né? E também agora que falou isso da briga, né? Uma coisa que aconteceu com Bill Mollison, que ele se deu conta que estava fazendo muito ruim no mundo. E ele começou primeiro como manifestar, assim, se ia manifestar na rua. Sei. Mas aí ele viu assim, o cara que a gente está manifestando nem está aqui.
ele está no apartamento aí, no penthouse, ou na casa dele. Ele não estava escutando a gente. Então, vamos fazer uma coisa positiva. E a permacultura realmente é uma resposta positiva que você pode fazer agora para os problemas sociais e econômicos e do meio ambiente. Legal. Então, você tem um poder na tua mão para fazer escolha de fazer bem. Isso que é mais empoderante de tudo. Sabe, por exemplo, agora não sei, eu tenho fazendo isso 16 anos já, quase. Em setembro vamos fazer 16 anos. Antes eu não sabia nada. Agora eu sou confortável que se eu fico aqui, eu posso viver aqui. Eu posso crescer minha comida, eu posso fazer minha composta, eu posso construir minha casa. E aí o sistema, para mim, não Você ganhou uma independência do ganhou uma sistema. independência realmente. E isso, uma pessoa em 2 anos já consegue ter um grande nível de sobrevivência. Só é fazer, pôr a mão na terra. Mão na terra. E espero que sim, eu também, como você, espero que cada vez mais pessoas estejam pensando nisso, apoiando pessoas como nós que queremos fazer construções. Muitos também de nós. Eu acho que também uma coisa que acontece é que não tem como um lugar assim onde as pessoas podem procurar Mas os é isso que eu construtores tô de Minas querendo. Gerais, os construtores da É Mantiqueiros. isso que eu tô querendo montar, cara. Tá Sim. sendo pedido para mim que eu seja essa pessoa que faça isso, porque eu vejo essa necessidade. Ter É um- premente isso. Tem uma rede que chama Pindorama. 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 É. Mas eu acho ela é boa, realmente você acha bastante coisa, mas eu tentei utilizar ela, mas muitas pessoas nem contestam, sabe? Não sei se Cê- tem muitos projetos que foram feitos faz muito tempo e nunca atualizou, Entendi. mas se ter, Talvez eles estejam com uma grande demanda e não estejam nem conseguindo pode atender, ser, pode porque ser. tem uma demanda grande para E isso. quem E sabe? tem poucos bioconstrutores, né, ainda. Ou, Quem e sabe? Pode ser que tenha pode muitos e a ser que gente nem tenha muitos que a sabe. gente não sabe, é isso mesmo. Então, não sei, acho que também fazer tipo encontros, sabe? Encontros de permacultores no estado de São Paulo, ou na região da Mantiqueira, ou começar a fazer mais encontros assim para. Vamos nos Porque sim, conhecer, né? tem alguns, mas um pouco mais estruturado, cada mês, não sei, cada 3 meses. Que as pessoas se falem, que as pessoas. Ó, Não sei. então, não sei onde vai cair esse vídeo, mas já que nós entramos nesse assunto, entre em contato comigo, né? Se vocês têm essa vontade de serem conhecidos, né? E formar essa rede, fazer parte dessa rede. Porque demanda tem, Sim, né? eu acho que sim. Eu acho que Legal. sim. Bom, acho que é isso então, nossa conversa. Você quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa que não foi É, dita? não, na verdade, eu só queria agradecer para você o tempo que passou aqui comigo, fazendo perguntas e me dar a conhecer aqui e agradecer pelo trabalho de você, que quantos anos já? Ah, não sei. Eu não fico contando. 10, Mas, 15 mil. é, Porque eu acho que o trabalho meu começou lá atrás, quando eu descobri que dava para começar a fazer com pau a pique, né? E ah, aí, quando eu quero divulgar isso, já é parte de um outro trabalho que começou lá atrás, né? ah, Essa cultura lá de trás, essa tradição, né? Coisa eu sou aquele divulgador da tradição. da tradição. E que agora está conversando com a modernidade, com essa tecnologia de Estamos hoje. precisando de volta aí, não? Voltar um Mas eu acho pouco. que tem que ter essa conversa, né? Os dois. Não vamos fazer casa só mais de madeira, de cipó, que nem pode fazer mais. A lei não permite, né? Mas sei lá, deve fazer muitos anos, não sei. Mas bueno, Quando eu caí fora do sistema, como você foi para a permacultura e eu fui para tirar leite, mexer com abelhas e construir minha própria casa também. permacultura também. É uma permacultura na prática. Eu não sou muito de aprender com a teoria. Eu fui perguntar para o homem do campo como faz. Ah, tá. Esse foi o meu caminho. É isso, tá. Bom, mas Quero agradecer isso, tu trabalho, porque eu acho que já tem influenciado muitas pessoas. parece que sim. Muito obrigado, parabéns. Cara, e eu também agradeço você, porque é muito agradável conversar com você. Você é uma pessoa generosa na informação e espero que É, toque corações e mentes de quem estiver assistindo aí. obrigado. Obrigado. Próximo.
Valeu. Muito bom, muito bom. Foi bom mesmo. Gostei Eu muito. também.